O que é o preconceito? Você se considera uma pessoa preconceituosa? É possível viver livre de todo e qualquer preconceito? As ideias preconcebidas são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade saudável? Esses e outros questionamentos no livro Em Defesa do Preconceito, A Necessidade de se ter ideias preconcebidas, de Theodor Dalrymple. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. No vídeo de hoje eu falarei sobre o livro Em Defesa do Preconceito, A Necessidade de se ter ideias preconcebidas, de Theodor Dalrymple. Theodor Dalrymple é um dos pseudônimos de Anthony Daniels, um psiquiatra britânico, autor de vários livros, escritor em vários jornais na Inglaterra. E, como o próprio título já sugere, nesta obra ele falará sobre esse tema que é tão polêmico, que é o preconceito, as ideias preconcebidas. Esse livro é publicado pela editora Realizações. É um livro que não é dividido em capítulos. Na realidade, ele é composto por 29 pequenos ensaios, mas nós podemos dividir esses 29 ensaios em 3 grandes sessões, onde a primeira sessão é compreendida entre o primeiro até o 10º ensaio, onde ele vai explicar que a partir do século XX, devido aos grandes genocídios que ocorreram, muitos deles devido ao racismo, o termo preconceito ele ganhou um tom pejorativo. Então, quando se diz que alguém tem preconceito, na realidade já está atribuindo a essa pessoa que ela é racista, que ela é homofóbica, machista, entre outros. Então, começa-se a estabelecer na sociedade geral a ideia de que o ideal é que todos vivam sem preconceitos. Na realidade, as pessoas que advogam essa ideia de que é possível viver sem preconceito, que nós temos que nos libertar de toda e qualquer ideia preconcebida, são pessoas que querem viver as suas vidas de maneira que não haja nenhuma autoridade que julgue as suas condutas morais. Essas pessoas querem fazer o que bem entenderem e quando bem entenderem. Quando a sociedade ela vai absorvendo essa ideia da ausência de ideias preconcebidas, ela vai perdendo importantes delimitadores, importantes reguladores de comportamentos antissociais. Então, Dalrymple vai nos dizer, nesse livro, que é importante nós termos o bom senso para sabermos quando devemos conservar ou rejeitar certos preconceitos. Na segunda sessão, que vai do 11º ensaio ao 17º, Dalrymple vai analisar o legado de outro autor britânico que veio no século XIX, chamado John Stuart Mill. Mill ele escreveu um livro em 1851 chamado Sobre a Liberdade, onde ele afirma que o costume, que a tradição é o grande obstáculo de todo e qualquer desenvolvimento ou progresso moral. Dalrymple ele analisa a obra de Mill e entende que Mill é a grande fonte inspiradora de todos os enganos e desenganos do ideal libertário do século XXI. E aí fica o seguinte questionamento: se toda a verdade ela deve ser questionada, como afirmava Mill, essa afirmação também não deveria ser? Temos então uma afirmação autocontraditória. E para não ficarmos nesse círculo vicioso, Dalrymple vai nos mostrar que toda a sociedade, para haver virtude, deve haver antes ideias preconcebidas. Sem ideias preconcebidas não há virtude, afirma Dalrymple. Sem ideias preconcebidas também não há o acúmulo do conhecimento. Porque se assim não fosse, se não tivéssemos ideias preconcebidas, cada geração que surgisse, ela teria que abandonar os conhecimentos adquiridos pela geração anterior e ela, por si própria, deveria começar o seu conhecimento do zero.
Eu, por exemplo, sou professor de física e muita coisa que eu ensino eu não tenho como provar. Muita coisa que eu ensino eu aceito como verdade porque existem instituições que validam esse conhecimento. Eu não preciso ir, por exemplo, para um laboratório verificar se a composição química da água é realmente H2O. Já fizeram isso bem antes de mim. Então, essa é uma ideia preconcebida. Entre outras, esse conhecimento nós temos que acumular. Já é aceito como verdade, porque existem instituições, como eu falei anteriormente, que validam. Se nós formos viver um ceticismo pleno, ou seja, nós vamos abrir mão de toda e qualquer ideia preconcebida, vamos rejeitar toda e qualquer verdade que venha de gerações passadas, nós vamos ter que mover céus e terras para verificar toda essa informação. Talvez levemos uma geração inteira verificando isso, para no final chegar às mesmas conclusões que já chegaram no passado. Então, as ideias preconcebidas, elas são importantes, porque é através dela que o conhecimento vai se acumulando até as novas gerações. E por fim, na terceira sessão, que vai do 19º ensaio ao 29º, a Dalrymple vai reforçar a importância das ideias preconcebidas para a sociedade. E vai também mostrar, a partir dos seus atendimentos como psiquiatra ali na Inglaterra, os malefícios que o preconceito contra o preconceito tem feito na sociedade ocidental. Ele mostra também que aqueles que dizem que são isentos de todo e qualquer preconceito, na realidade, elas são pessoas egoístas, são pessoas que não aceitam nenhuma autoridade sobre si, a não ser a autoridade de si mesmas. A única autoridade para suas condutas é o seu próprio ego, é a sua própria vontade. Então são pessoas egoístas, pessoas individualistas. Elas não entendem, elas não têm humildade suficiente para entender que antes dessa geração houveram outras gerações e que as ideias preconcebidas de hoje, elas têm a vantagem de ter passado pelo teste do tempo. Elas se mostraram válidas em épocas passadas e ainda hoje podem ter o seu valor. E caso elas não tenham mais valor para os dias de hoje, é necessário ter esse discernimento de saber que não é preciso destruir toda a tradição, todo o costume para poder reformar a sociedade. Devemos ter bastante cautela, ele repete, sobre essas ideias progressistas, entre aspas, que querem desconstruir toda e qualquer tradição. Então é isso, Em Defesa do Preconceito. É um livro que eu indico, é um livro que deve ser lido de maneira bem devagar, deve ser degustado realmente. Theodor Dalrymple, ele tem escrito muitos livros nessa área do conservadorismo, nessa questão da sociedade e cultura do século XXI, e ele é uma das vozes que vai contra esse progressismo que tem tomado conta do Ocidente. E as suas obras, seus livros, são todos publicados aqui em português pela editora Realizações. Então é mais um livro lido, eu indico, e aguardo você no próximo vídeo, e vamos ler, porque ler é preciso.